Bom dia, pessoal. Graça e paz a todos. Amém? O pessoal do Ministério de Louvor está vendo uns rostinhos diferentes, né? Nós hoje trouxemos também o pessoal da diaconia para estar aqui conosco. Glória a Deus. Amém, ministério? Então, hoje nós teremos ministração com 2 ministérios juntos, né? O Ministério da Diaconia e o Ministério de Louvor. Não, 2 não, né? Que a gente embute aí som, mídia, né? Tudo junto. Todos, né? Aí eu vou pedir para que a gente tenha um equilíbrio. Eu sei que você talvez já tenha sentado aí no lugar de costume até de culto, mas que se a gente pudesse equilibrar, fazermos aqui, ó, porque senão fica ruim para quem está ministrando ficar aqui, ó. Daí tem um lá atrás que a gente não consegue nem enxergar. Se a gente conseguisse equilibrar, vir um pouco para cá, ó, e um pouco para cá, fica mais fácil para quem está aqui ministrando. Se a gente pudesse dar essa equilibrada, tá? Por favor. Isso, venham para frente, venham estar bem juntinho. Amém? Venha para cá, Eli. Esse lado está mais penso. Está mais penso, não, está mais fraquinho. Paz do Senhor. A paz do Senhor, Elisângela. Paz do Senhor, Letícia. O povo que chegou depois das 9, a gente vai fazer isso. Vamos ver se ficam vermelhos. Amém, gente. Amém. Eu creio que esta manhã o Senhor preparou para nós, amém? E não tem ninguém lá na porta, né, amor? Hoje não é para ninguém estar servindo lá no portão, não. Não, isso mesmo, deixar o portão só encostado. Porque eu creio que essa é uma manhã que o Senhor preparou para nós, né? Trazendo até o pessoal da diaconia, muitas vezes todos os cultos você está servindo. Mas esta manhã o Senhor preparou para você estar aqui sendo servido, amém? Então que você possa ficar em pé aí no seu lugar. Se você puder já fechar os seus olhos. Então, como eu iniciei falando, essa é uma manhã que o Senhor preparou para nós. Eu creio nisso. Que nada é em vão na nossa vida, não é nada por acaso. Mas se você está aqui é porque tem um propósito de Deus nesta manhã. Para a tua vida. E o que você pode entregar ao Senhor nesta manhã? Porque eu tenho algo comigo que o Senhor sempre Ele está disposto a nos abençoar, Ele sempre está ali. Mas e nós? O que nós temos para entregá-lo? Então que nesta manhã você possa, sabe, abrir o teu coração. E amanhã eu falo que é um momento muito precioso, que é onde a gente acordou, né? Então tá aquela coisa mais leve. Muitas vezes no final do dia a gente já passou por tantas coisas durante o dia. Amanhã eu vejo que amanhã é um momento leve. Que ainda você não trabalhou, não fez tantas coisas, não se preocupou, não se irritou. Tantas situações que muitas vezes acontecem no nosso dia. Então seu coração está mais sensível. Então que nesta manhã você possa abrir o teu coração para aquilo que Deus tem. Porque o Senhor não te trouxe aqui nesta manhã em vão. O Senhor não nos preparou esta manhã em vão. Eu creio que o Senhor tem algo especial para a tua e para a minha vida. Você crê nisso? Amém? Então você pode começar falando com o Senhor. Pode começar aí agradecendo ao Senhor por esta manhã, pelo irmão que está do teu lado, por este companheiro aí, por este irmão que está sempre no ministério junto com você, servindo junto com você. Agradeça ao Senhor pelo ministério ao qual você serve, ao qual você, sabe, o Senhor confiou em tuas mãos, queridos. Então comece agradecendo ao Senhor por este privilégio de poder servir na casa do Senhor. Obrigado, Jesus, por podermos estar aqui nesta manhã, por podermos, Senhor, servir a Tua casa, por podermos fazer parte, Senhor, de um ministério na casa do Senhor, pelo Senhor ter confiado em nossas mãos, pelo Senhor ter confiado em mim, Senhor, para entregar algo tão precioso, Senhor, que é a Tua obra, que é, Senhor, os ministérios da Tua igreja, da Tua noiva.
Senhor, eu te agradeço, Senhor, que mesmo, Senhor, merecemos, mesmo diante das minhas incapacidades, Senhor, o Senhor confiou em mim, o Senhor viu algo em mim. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Sim, Senhor, obrigado por cada um dos teus filhos aqui, Senhor, dessas pessoas, Senhor, que servem os ministérios, Senhor, da tua igreja. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por poder fazer parte, Senhor, do teu reino, Senhor, da tua noiva. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesta manhã. Nós já podemos sentir, Senhor, a tua presença neste lugar, Pai, e que os nossos corações estejam sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para cada um aqui, Senhor, para nós, em nome de Jesus Cristo. Você pode glorificar ao Senhor levantando as tuas mãos, começando a dar um glória a Deus, um aleluia, dizendo que o Senhor é bem-vindo neste lugar. Comece glorificando ao Senhor. Abre a tua boca e comece a falar palavras que exalte ao Senhor. Aleluia. Anjos proclamam tua majestade. Prostrados aos teus pés, adorando ao Rei. Terra e céus cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo, poderoso Deus eterno, que há de vir em glória, santo. Céus cantarão uma canção que se ouvirá, declarando santo. Sua glória descerá sobre a terra, se espalhará em uma só voz, cantando, te entronizando, santo, poderoso
em glória. Santo, entregue ao Senhor o teu louvor esta manhã. Glorifique ao Senhor nesta manhã. Deixe o Senhor te encher com a sua presença. Aleluia, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Jesus. Nossa língua confessa que Tu és, Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, porque nos escolheste, porque nos chamaste. Será que você pode nessa manhã glorificar ao Senhor com as suas palavras? Tenha nesse momento palavras de louvor, de adorar ao Senhor, agradecer a Ele pelo teu chamado, por você ter sido escolhido, por você ter sido buscado por Ele lá no mundo, para poder fazer a sua obra, para poder estar na sua presença. Aleluia. Não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue, me fizeste desejável para ti. Senhor, as tuas câmaras de amor, onde me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti.
teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Ai, 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 não sei o que viu em mim para amar-me tanto assim, tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para ti. Me escolheste antes que eu dissesse sim. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Por ti, leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração, eu encontro meu lugar em ti. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro. Eu te amo, te amo. Te amo, Jesus. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Aleluias. Deus, nós queremos te louvar por esta manhã, por esse tempo tão precioso, tão especial que o Senhor tem nos proporcionado. Eu sei, Deus, que haverá nessa manhã, além de uma compreensão, além de uma revelação tremenda vinda do Senhor, haverá um entendimento para o nosso coração sobre o nosso chamado. Muito obrigado, Espírito Santo. Eu quero colocar meu coração, a minha vida, Senhor,
sempre ao teu dispor, sempre para que seja feita a tua vontade. Para isso, Deus, nesta manhã, eu abro, Senhor, meu coração para entender, eu abro meu coração para ser corrigido, direcionado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Antes de você se assentar, dá pelo menos 2 abraços para quem cumprimenta quem você não viu hoje. Não é a pessoa que você viu hoje, não. A que você viu hoje já cumprimentou, está cumprimentado. Outra pessoa. Às vezes a gente tem que sair da facilidade, do que é cômodo. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir ao pessoal, apóstolo, você pediu para equilibrar, não equilibrou não. O pessoal da mídia, som, né, imagem, mídia, o pessoal da mídia, som, imagem, que no finalzinho Daniel e a Tati, eles querem falar com vocês. Nós estamos aí querendo realizar algo legal, vai melhorar muito. E hoje já voltamos com a nossa transmissão. Agora de manhã já está sendo transmitido, né? Glória a Deus. Vai dar tudo certo, não vai, gente? Deixa eu contar uma história então para vocês, até com relação à transmissão. Essa semana eu tive o privilégio de ter um tempo especial no PG, enquanto o PG não começava, com uma pessoa que está vindo aqui. Veio algumas vezes, 2 vezes ou 3, aceitou Jesus, mas veio ao PG, então não tinha ninguém, ele começou a se abrir, eu, lógico, também fui perguntando, né? Eu perguntei, como você descobriu a igreja? É uma curiosidade sempre minha, e ele me respondeu, a minha irmã mora no Japão, e ela acompanha os cultos, agora parou de transmitir, mas ela acompanha os cultos, ela indicou essa igreja. Você está vendo? A importância que nós somos, talvez a gente não valorize muito, mas Deus valoriza. Nós somos vistos em outros países, o nosso comportamento, a nossa atitude, a nossa dança, eu sei que é para Deus, o louvor, os acertos, as falhas. Nós somos humanos, mas tudo isso é visto. Por isso que a gente às vezes tem um certo cuidado. E vamos para o que interessa, dados os recados aí também, dado o recado do Daniel e também falando a respeito da transmissão. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, Ministério do Louvor e Diaconia, pode ser que vez em quando, ou sei lá, vamos ver, Diaconia esteja junto e outros ministérios também. Esse período pela manhã que nós temos é um período para quem tem chamado, ou quem está exercendo chamado. Tem alguém aqui que tem chamado de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão para eu ver. Se você, vamos fazer assim, eu vou começar daqui desse lado, se você não levantar a mão eu vou identificar que você não tem, tá bom? Quem tem chamado aqui do lado de cá de Deus? Todo mundo, gente, do lado de cá. Todo mundo, que legal. E você sabe o que é chamado? Será que nós saberíamos descrever na íntegra o que é um chamado de Deus? É sobre esse assunto que eu vou compartilhar nessa manhã. A ideia não é nunca, vamos lá, trazer uma acusação, uma ofensa, mas gerar um confronto no nosso interior. O que é verdadeiramente um chamado? Será que eu compreendo o que é um chamado? E Paulo, em Romanos 12, ele fala sobre a renovação da mente. E aqui eu gosto muito desse texto. Se pudesse, eu ministrava 1 ano só falando sobre isso. Ter a mente renovada para tudo. E o nosso entendimento das coisas do reino, a cada dia que passa, nós precisamos de renovação do espírito. Ela precisa ser renovada. Deixa eu te falar uma coisa, com muito amor, muito carinho, acredito que seja funcional também, mas ouça, é
incomparável um meio de evangelismo de 20, 30, 40 anos com o meio de evangelismo que é utilizado hoje. Imagina só se há 40 anos, vamos lá, 40 anos, tivéssemos a mesma condição de internet, mídia para transmissão, divulgação, eu acredito que o Brasil quase todo já estaria ou teria conhecido Jesus, aceitado ou não importa, mas importa, mas nesse momento, mas é muito mais rápido do que entregar um folheto, mesmo porque eu até vou fazer uma pesquisa agora aqui, um test drive, mesmo porque se nós perguntarmos, eu vou perguntar, quantos aqui entregam um folheto de evangelismo? Levanta a mão. Ninguém. Ok? Ninguém. Então veja que se o nosso chamado também faz parte, evangelizar, levar o evangelho aos 4 cantos e a gente não entrega um folheto, mas apóstolo, tem uma coisa, a igreja transmite. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando do pessoal. Então veja que é muito mais fácil hoje, quando você posta alguma coisa, atingir mais pessoas. Então veja que tremendo que é. A nossa mente, ela precisa ser renovada para atingirmos mais pessoas nos tempos atuais. Eu não quero nem entrar no mérito da questão da mídia, mas eu quero falar um pouquinho a respeito do chamado. Eu vou começar, eu acho que eles conseguem colocar para mim um texto, Evangelho segundo escreve NVT, tá? Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos ver o que diz o texto. Diz assim: venha o que, gente? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita ou como no céu. Bom, vamos partir do princípio de que a vontade de Deus na terra tem que ser feita, realizada, como é feita onde? No céu. Então é o céu na terra. Eu estou só invertendo aqui, tá bom? Mas é o mesmo pensamento. É o céu na terra. É mostrar aquilo que o céu oferece, aonde? Na terra. Agora, nessa palavra extraído de uma oração e por Jesus, dada por Jesus, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa tua vontade é a vontade de quem? Me ajuda, vontade de quem? De Deus. Então o que prevalece em o que deve prevalecer em nossas vidas, deve ser sempre a vontade de quem? Do nosso Pai, do nosso Deus, sempre, e não a minha. Isso é ser servo, e não te tira a qualidade, nem me tira a qualidade de ser filho de Deus. Jesus praticou isso, e nós devemos praticar isso, fazer da minha vida um instrumento da vontade do Pai. Eu estou começando a falar sobre o chamado. O chamado não é, deixa esse versículo aí, a gente já troca. O chamado não é exercer algo que eu goste, porque isso me traz felicidade, alegria e realiza a minha vontade. O chamado é exercer a vontade do Pai. E quando eu aceito um chamado de Deus para qualquer área, não basta então somente exercer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei, aquilo fazer, aquilo que eu estou treinando, mas isso não basta. É necessário que eu faça a vontade daquele que me chamou. É necessário que eu faça a vontade daquele que me chamou. E Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Exercer o reino, mostrar o reino, levar o reino para as pessoas é vontade do Pai. Amém? Vamos descobrir se nós estamos dentro da vontade do Pai. É quando eu estou exercendo o reino de Deus sobre as pessoas, quando eu estou colocando o reino de Deus à disposição
das pessoas. Eu vou ainda entrar num texto para a gente compartilhar mais, mas vamos entender o seguinte, tem mais um texto no capítulo seguinte, capítulo 7, olha só que palavra poderosa, capítulo 7, versículo 21, diz assim, ó, Jesus continua complementando, ele diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão aonde? É o mesmo reino. Anteriormente, na oração, ele fala, vem o teu reino, quer dizer, que seja revelado na terra o teu reino. Mas agora, existe um reino, foi revelado para mim e tem um reino. Eu acredito nisso, é o reino de Deus. Agora, é muito claro, fica muito claro que ele diz, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, e aí eu posso e você pode trocar o Senhor, Senhor, para você ter uma compreensão, ninguém vai mudar a Bíblia ou a palavra, mas você pode trocar, nem todos que exercem louvor, ministério de louvor, diaconia, apóstolo, pastor, exercem aquilo que eles chamam de chamado, nem todos eles entrarão no reino dos céus. Nem todos. Não é o exercício de um ministério, o exercício daquilo que eu penso que de fato seja o meu chamado, que vai me garantir que eu entro no reino dos céus. Mas tem algo muito grande ali, e nós vamos compartilhar. Veja, nem todos que me chamam de Senhor, Senhor, nem todos que exercem, entrarão no reino de Deus, ou no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato, o quê? Volta para o 6, por favor. 6:10. Venha o teu reino, seja feita a vontade de quem? Volta para o 7, versículo 7, 21. Mas apenas aqueles que de fato, verdadeiramente, que cumprem, que exercem, que realizam, que expõem, que executam a minha vontade, a vontade do meu Pai que está no céu, só esses que vão entrar. Agora, olha só que interessante, perceba que para entrar no céu, para se entrar no céu, é importantíssimo para nós, é importantíssimo para mim, para você, que a gente entenda então, que está ligado ao nosso chamado. Porque quando eu fui chamado, quando você foi chamado, fomos chamados para exercer a vontade do Pai, e não a nossa. É a vontade do Pai e não a nossa. Eu não faço o que faço para agradar vocês. Eu não canto, não danço, não transmito, não toco, que mais? Não mexo lá na iluminação da igreja para agradar um público, mas para que o reino seja conhecido, que essa é a vontade do Pai, para que o reino seja exercido na terra, seja exposto na terra, para que as pessoas vejam, e pode parecer bem pequeno às vezes, falando, mas é só iluminação, isso mostra o reino. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, não é? A gente mostra que nós somos alegres com Cristo, assoviando, com iluminação, sem iluminação, com danças, com cânticos, de todas as formas. Agora, o meu chamado, ele precisa ser feito exatamente, exercido exatamente da maneira que é a vontade do Pai, e não a da minha vontade. Muito bem. Eu quero para outro texto ainda, lá em Jonas, capítulo de número 1, versículo 1, diz assim, e antes de entrar ali, ó, isso, muito bem, deixa aí. Eu quero que você compreenda que Jonas tinha um chamado. E se eu partir do princípio que Jonas não tinha um chamado, agora ele tem. É um chamado direto de Deus. Não é nem você esperando ou eu esperando que um apóstolo, um pastor, seja tocado por Deus e te enxergue para te chamar para exercer o ministério. Não é Deus mesmo trabalhando diretamente com Jonas. Eu acredito que Jonas já tinha um chamado. E por isso Deus só deu a ele uma incumbência.
Mas se eu partir do princípio que não tinha, agora, nesse momento que Deus fala com ele, naquele momento que Deus fala com ele, ele tem. Porque o texto diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Olha só, se Deus deu uma mensagem para Jonas, e vamos ver qual é a mensagem, versículo 2. Ele diz: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Agora ele tem um chamado. E você identifica nesse versículo, segura ele aí, que para mim fica muito claro que o pai tem uma vontade para Nínive. Esquece a ideia de que Nínive era sanguinária, violenta. Se Deus ia ou não ia destruir. Mas eu estou na essência da vontade de Deus. Deus, o pai, tinha uma vontade de executar alguma coisa sobre um povo que morava em Nínive. E agora Deus chama alguém para executar a sua vontade. Deus chama alguém, e aí é Jonas, filho de Amitai. E ele diz assim: apronte-se. E eu gosto dessa palavra apronte-se, porque nós identificamos o chamado com aquele jargão bem antigo que é assim: Deus capacita quem Ele chama. Mas Deus manda Jonas se aprontar, apronte-se. Vamos lá no contexto aí do apronte-se. O que seria, o que será, apronte-se. Para nós, vamos lá. A gente pode trocar por uma palavra aqui mais fácil. Uma palavra talvez assim: arrume-se, levante-se. Coloca aí a tua roupa, coloca aí o teu manto, pega a tua guitarra, cadê o teu teclado, cadê a tua roupa de dança, de festa, onde você vai apresentar? Não, assim não, minha filha, assim não, meu filho. A roupa de festa para todos verem que nós estamos em celebração. Apronte-se. E se eu ainda for aprofundar no chamado de Jonas, Deus não está falando: Jonas, deixa eu te falar uma coisa, vem do jeito que você está, porque eu te capacito. Aliás, você não vai nem precisar de nenhum transtorno, comprar passagem, gastar dinheiro, nada. Estou te pegando por aqui, vou te levar e te colocar no centro de Nínive. Não, Deus disse: apronte-se. Eu posso interpretar que esse apronte-se é: treine, estude, dedique-se. Não faça de qualquer jeito, mas faça segundo a vontade do Pai, de uma maneira que agrade o Pai. Tudo bem, amém? Quantos estão comigo aqui? Faz sentido para você que Deus está falando para Jonas: apronte-se? Que Deus está falando assim: prepare-se? Deus está falando: eu vou te preparar, eu vou te aprontar. Ó, a roupa chegando aí, ó. Tá, pronto, tá vestido. Não. Mas Deus mandou que Jonas se aprontasse para ir exercer o reino de Deus e assim fazer a vontade dele, do Pai. Tudo bem? É um chamado aí, sim ou não? É um chamado? Olha para esse teu vizinho lindo aí, que vai te pagar o café da manhã daqui a pouco, e fala para ele assim, ó: apronte-se. Fala para essa pessoa linda que está do seu lado aí, fala para ela assim: tudo bem, não vou querer o café da manhã não, vamos pular para o almoço. Pastel de feira, gente, tem feira aqui em Itaquá, pastel muito bom. Então olha só, apronte-se. Ô gente, parte do princípio. Eu posso entrar no... hoje, se eu olhar para a minha condição, você acha que eu conseguiria entrar no Ministério de Dança e já começar dançando hoje à noite? Sim ou não? Hã? Como é que você fala não para o teu apóstolo? Por que não? Me dê bons motivos. Mas eu quero. Você não pode tirar o meu desejo. Eu quero. Mas eu devo me aprontar. Deus me chama para aprontar. Filho, eu quero exercer o chamado na tua vida, eu estou te chamando, eu quero exercer o chamado, te honrar, te erguer, te levantar, mas você precisa fazer a minha vontade. Então, eu quero, Senhor, apronte-se. Deus não está eliminando o estude, Deus não está eliminando a técnica, Deus não está eliminando, apronte-se.
E aí é interessante porque ele diz, apronte-se, e aí vem o chamado, ó. E essa é a minha vontade, Deus, vamos. Apronte-se, vá à cidade de Nínive. Perceba que tem chamados que doem mais do que outros. Às vezes a gente fala assim, sabe o que acontece? Eu não sei, o meu chamado dói mais. O pessoal daquele outro ministério, da mesma igreja, daquele outro ministério, nem precisa vir 9 horas. Aquele pessoal nem chega antes assim para ensaiar. E depois a gente ensaia mais, e depois a gente... você está se aprontando, você está treinando para exercer a vontade do Pai e mostrar o reino. Mas nem precisa isso aqui. Por favor, eu não quero dar uma conotação de peso, mas dói mais, implica em maiores cobranças. Deus está chamando neste tempo, pessoas que queiram ser líderes em outro nível, pastores, apóstolos, lembrando, dói mais, a cobrança é maior, mas eu tenho tanta vontade de pregar, apronte-se. Eu tenho tanta vontade de cantar, apronte-se. Identifique se é o seu chamado para fazer a vontade, mas apronte-se. Não posso ficar limitado na ideia de que Deus capacita quem Ele chama. Eu acredito nisso. Eu acredito. Mas aqui existe um chamado para Jonas, e quando eu estou aqui separando, eu estou entendendo quando Deus fala para Jonas, Jonas! E eu estou entendendo Jonas que tem um chamado, ele fala, eita, sou eu, Jonas, sou eu. Se Deus precisa realmente de mim, o que seria de Deus sem mim? Não é? O que seria de Deus sem o meu louvor? Sem eu pregando, sem eu dançando? Eu queria ver como é que ia ser. Os anjos cantam, pregam e dançam muito melhor do que nós. Mas tudo bem. Eita Deus, sou eu mesmo. Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou meio relax aqui, tal. Mas, ó, eis-me aqui, conta comigo. E aí vem o chamado específico para Jonas. Vá à cidade de Nínive. Nínive. Eu odeio Nínive. Eu quero ir para Nova York. Eu quero ir para Portugal, Europa. Gente, eu quero ir para o Nordeste, para as praias, executar a tua vontade. Aquelas praias estão sem luz. Eu sou luz. Eu preciso estar naquela água quente lá, porque eu vou transmitir a energia do Evangelho. Deus fala, é para Nínive. Eu quero você em Nínive. Vá para Nínive e anuncie o meu julgamento. E eu aí até acho que Jonas, quando ele recebe esse chamado, ele um ser racional. E ele está pensando, apronte-se, estou já colocando aqui a roupa, estou colocando aqui o manto profético que realiza coisas poderosas do reino de Deus, vai para Nínive. E eu estou quase tirando o manto. E a roupa também. E ele está imaginando, Nínive, anuncia o meu julgamento. Seu julgamento? O seu julgamento? Não. Deus, o senhor não está entendendo. Eu já julguei a cidade. Ela já foi julgada e condenada aqui dentro de mim. E nesse caso, não precisa mandar para lá não. O senhor só precisa matar aquele povo. Ele não falou, tá bom? Mas olha o que o texto diz. Anunciei o meu julgamento contra ela, pois vi como o seu povo é perverso. Eu já sabia, Deus. Mas eu não vou lá não, porque senão eles vão ser livres da morte. Vai que eles se arrependam. Não é isso que eu quero. Realmente, essa era a vontade de quem? Do Pai. Perceba que nós temos um confronto da minha vontade pessoal, carnal, absolutamente diferente da vontade de Deus. E isso pode implicar na minha entrada no céu. Volta para lá, é que meu celular está aqui apagando. Volta para mim, por favor, Mateus 7:21, depois a gente volta para Jonas. Mateus 7:21.
Mateus, capítulo 7, versículo 21. Diz assim, Mateus 7, 21. Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Ai, Jonas. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ai, Jonas. Volta para Jonas, capítulo 1, versículo 1, para nós continuarmos lá. Versículo 2, onde eu parei. Ok, aí. E Deus então gera um chamado em Jonas. E eu, entendendo que Jonas conhecia bem do seu chamado, que nós conhecemos bem do nosso chamado, entendo que nós queremos realizar a vontade de quem? Do Pai. E por que eu quero realizar a vontade do Pai? Porque o céu me interessa. Tem alguém aqui que tem interesse em morar no céu? Fala para a pessoa que está do seu lado, se o céu te interessa, você precisa realizar o seu chamado de acordo com a vontade daquele que te chamou. Então eu estou acreditando que Jonas, quando ouve isso, tem interesse no céu. E Jonas então se apronta, já começa a afiar a língua ali, a molar a língua, não é? Porque afinal de contas ele vai pregar o evangelho, ele vai pregar a palavra de Deus, vai executar a vontade, e para isso ele precisa estar com a língua afiada e falar para aquele povo de Nínive que eles precisam se arrepender e tudo mais. Versículo de número 3. Jonas se aprontou. Não fez a vontade do Pai, sim ou não? Não. Porque meia vontade nunca é vontade. Meia verdade nunca vai ser verdade. Meia mentira nunca vai ser verdade. Você quer meio céu, meio inferno. Tudo bem? Te conforta? Não estou no céu, mas também não estou no inferno. Estou na metade. De vez em quando eu pego o calorzinho, de vez em quando o vento das asas dos anjos. Não. Jonas se aprontou, mas foi na direção? Pronto, já demonstra a plena vontade, o desejo de Jonas de não executar a vontade do Pai, mas a sua própria vontade. Sabe por que a Bíblia nos trata como servos? Porque isso não faz com que deixamos de ser filhos. Mas nós somos tratados como servos, porque o servo está sempre pronto para realizar a vontade daquele a quem ele serve. Por isso somos chamados de servos. Agora olha o texto. E ele se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Abandonou inclusive o chamado, gente. Foi irrelevante o próprio Deus falar com ele. E é por isso que às vezes eu falo, para que muitas vezes eu preciso ficar falando? Se tem gente que não obedece nem a Deus. Um homem falando, é homem. Jonas não obedeceu nem a Deus, o próprio Deus ali falando, Jonas, estou aqui, é Deus, eu conheço. Deus, eu conheço. Eita, Deus poderoso, Deus, eu te louvo, faça a tua vontade. Pode falar, Senhor, o que o Senhor falar, não tem nada difícil. Vai para tal lugar, apronta, se vai. Não. Ele desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, sentido contrário. Olha o preço que a gente paga por não realizar na terra, por não realizar a vontade do Pai. Ele desembolsou. Vamos para o bolso, vamos mexer no bolso. Financeiramente, comprou uma passagem para ir contra a vontade do Pai, sentido contrário, para Tarsis, comprou a passagem, embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. Às vezes, nós fechamos os olhos para o chamado, fazemos o contrário ao nosso chamado e pagamos o preço. Eu não quero pagar esse preço contrário. Eu quero pagar o preço para executar a vontade do Pai. Mas vamos lá. 4.
O Senhor, porém, enviou. Agora Deus começa a se manifestar. Espera lá, quem eu sou? Eu gosto dessa parte porque Deus é Deus. E não adianta fugir, não. Por isso que a Bíblia diz, aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte. Aí veio aquele vento forte, mas olha lá, e caiu uma tempestade tão violenta que os marinheiros habilidosos daquela embarcação não conseguiam conter o navio. Eu estou acreditando que eles nunca viram isso e o texto mostra no final. Eles viram os dois lados. O que é ser contrário à vontade de Deus e depois os marinheiros, aquele povo na embarcação reconheceu quem era Deus. Lá tinha um múltiplo, eles eram politeístas. Eles adoravam vários deuses, cada um seu. O que importa, a gente está nesse mesmo barco, vai para o mesmo caminho, o importante é cada um com o seu Deus, com a sua vontade, mas inclusive ali Deus trabalhou. E eles passaram a ser monoteístas e adorar um único Deus, o Deus de Jonas. Você acredita nisso, gente? Olha para isso. Olha, então, por um lado, apóstolo, até que foi bom, né? Para os marinheiros foi. Mas olha só, o Senhor, porém, enviou enviou sobre o mar um vento forte, caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a despedaçar. Eles ficaram desesperados. Versículo 5 diz assim: com muito medo os marinheiros chamavam o quê? Quantos deuses eles serviam? Cada um seu, vários. Existia ali naquela embarcação onde Jonas foi entrar, gente. Se afastou da vontade de Deus e preferiu estar com um monte de adoradores de deuses estranhos. Mas olha lá, ali os marinheiros chamavam seus deuses para que socorressem e lançassem a carga, e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Foram perdendo a carga, jogando a carga amarga. Da carga para fora, para aliviar o navio, nada disso resolvia. Mas o camarada que tinha um chamado e estava descompromissado com Deus, nesse texto mostra que quem não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com mais ninguém. É fogo, né? A gente começa a analisar. Enquanto isso, Jonas o quê? Quem não tem compromisso com Deus continua dormindo para todo mundo, gente. A correlação que eu faço nessa manhã, que não é você ficar cobrando alguém, você precisa vir, você precisa fazer, você precisa ser assim, você precisa estudar, olha, você precisa chegar no horário, se não há compromisso com Deus, está dormindo com todo mundo, está inerte, inerente, diferente, não sei qual que é a palavra que se usa ou que se pode usar, com todos que estão na horizontal, humanamente falando, aqui na horizontal, com todos os homens. Eu não vou, por quê? Porque eu não obedeço nem a Deus, vou obedecer você que é carne e osso, comedor de feijão que nem eu. Ela só não vai falar. Só não vai falar, eu sou desobediente a Deus, quando você me vê aqui, bonito, pregando, cantando, dançando, mas não sou esse que você pensa, isso daqui é só um ator, uma atriz. É só no momento que precisa mesmo para agradar a Deus. Agradar a Deus. Agrada a Deus aquele que faz a vontade dele. Mas Jonas, enquanto tudo isso está acontecendo, você consegue imaginar um barco que está quase partindo, tempestade, vento, todo mundo gritando, porque não me venha falar, é um conjunto de homens dentro de um barco. São dezenas, centenas de homens que estão lá, e não me venha falar que eles estão trabalhando sem gritar. Porque eu nunca vi ninguém gritar tanto no desespero ou mais do que o homem. Não é? Eles estão desesperados, gritando com a tempestade, invoca a Deus, e estão invocando. Imagina, por exemplo, se tem alguém que serve um Deus, como aquele Deus de Jezabel,
e está se cortando, e está fazendo rituais no barco, para quê? Para não morrer. Então eu me corto, apresento, está aqui meu sangue, olha aqui, olha mais não sei cá, olha isso aqui, oferece isso, aquela gritaria em todos os lugares do barco, mas Jonas dormia profundamente. Não acordou, mas Deus dá um jeito nisso. Deus manda o vento forte, a tempestade, eles tiram sorte. Vamos lá para o versículo de número 6. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Cara, você está dormindo, está todo mundo desesperado, você está dormindo. Não, eu não estou dormindo para vocês. Eu estou dormindo até para Deus. Eu não estou bobeando para vocês. É porque eu bobio. Eu faço essas coisas assim com vocês, sabe assim, não quero nem saber disso, porque eu também faço isso com Deus. Como pode? Aí disse, levante-se e ore ao seu Deus. E aí você vê um Deus com letra minúscula e é relevante, porque todos estão achando, cada um tem um. E aí você pega o seu e também ora. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará nossas vidas. Versículo 7. Então a tripulação tirou sorte para ver qual deles havia ofendido os deuses, politeísta, e causado a terrível tempestade. Quando tiraram sorte, elas indicaram que Jonas era o culpado. Ô, gente. Não foge vai uma dica aqui, abre um parênteses. Não foge na direção contrária, que na direção contrária Deus também te pega. Não adianta. Não adianta ser marrudinho. Não adianta ser, sabe aquele camarada que não, eu penso assim, se quiser assim, pronto. Não, eu penso assim, tem que ser assim, porque o meu modelo de evangelismo, de ideia, de igreja, de ministério, é assim. Lançaram sorte, e aí a sorte indicou quem? Deus está trabalhando ali, ó. Não, eu vou mostrar quem é o sujeito que não obedece. Vocês já não obedecem mesmo. Vocês são politeístas aí, mas vou mostrar aqui, ainda vou de brinde, vou ganhar todos vocês para mim. Jonas era o culpado, versículo de número 8. Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua nacionalidade? Cara, o que você fez? Você vai matar todo mundo, você não tem juízo. Aí Jonas revela no versículo de número 9. Jonas respondeu, sou hebreu. Não é aquele, sabe assim? Quem é você? Eu sou hebreu. Eu adoro o Senhor. Ainda mentiu, né? E adoro o Senhor. Mentiu. Ele disse que o quê? Que mentiu. No caso dele, naquele momento, ele mentiu. Quem adora o Senhor faz a vontade dele. Quem adora a Deus tem interesse no céu. E quem tem interesse no céu, quem tem o alvo como céu, se preocupa em fazer a vontade. Se o meu chamado é exercer a vontade, eu exerço segundo a vontade. Eu sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar que vocês estão navegando e a terra, foi Ele. Versículo de número 10. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso. Rapaz, o negócio é sério, é o cara que fez o mar. É o cara lá de cima, que fez o mar, a terra, fez tudo. O Deus dele é diferente, não é que nem o nosso, que a gente fala isso, fala aquilo, mas o dele é diferente, o dele é criador. O dele é o que criou os céus e a terra. Pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, ainda contou. Eu estou fugindo.
Por que fez uma coisa dessa? Gente, e aí é que eu entro. Você já viu o ímpio evangelizando crente? Ó, tá aí. Hã? A gente só percebe aqui, não, no dia a dia, muitas vezes. Eu percebo muitas vezes. Recentemente, uma pessoa, a gente comenta isso, do nosso vocabulário, no PG eu ouço, fora da igreja eu ouço. Recentemente, uma pessoa disse assim, eu estava tomando um café no balcão, lá da cafeteria, a que estava do lado de dentro, crente, e aí chegou alguém, também disse que era crente. Eu quero, tomando meu café, falei, vou me aprontar já para sair daqui. Aí a pessoa falou, não vi mais você na igreja. Não vi mais você na igreja. E tinha outra pessoa que falou assim, trabalhando muito. De domingo é o único dia que sobra para eu lavar roupa. E ainda tem roupa, né? Lavar roupa, limpar a casa, tem casa. Limpar a casa, tem produto de limpeza, porque você vai limpar a casa, então não está dando. O outro que é da cafeteria, que nem crente oxe, mas que eu saiba, o crente tem que estar na igreja. É o ímpio evangelizando o crente. E o crente falou, não, mas em casa eu estava adorando. Em casa eu estava adorando. Enquanto eu passo o pano, louvo. Não é? Vai dormindo, louvo. Não é? Isso é o chamado. Mas Deus compreende as minhas condições. E não compreendia de Jonas. Aí então, ele foi evangelizado. Por que você fez uma coisa dessa, cara? Você serve o Deus poderoso, mais brilhante, o Deus tudo na terra. Por que você fez isso? Disseram, versículo 11. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram, o que devemos fazer com você para que a tempestade acalme? Olha lá. Agora não tem solução em nós, é com você. O que eu faço com você, querido Jonas? O que eu faço? Porque vai todo mundo morrer. Aí Jonas dá receita. Jonas fala o quê? Vamos lá. Jonas respondeu, jogue-me ao mar. E ele voltará a ficar calmo, porque eu sou o problema. O problema às vezes não é o coletivo, o problema às vezes não é a igreja, o problema às vezes não é o mundo, o problema, eu sei que o mundo é um problema, mas às vezes não é. O problema não é o salário, o problema não é a rouquidão, o problema, hoje eu estou sem voz. O problema não é a febre, hoje eu estou com febre. O problema somos nós. Ele diz, eu sou o problema. Se eu não estiver no barco, e aí quando eu sou problema, eu trago problema, tempestade para os outros. Jogue-me no mar e vai acalmar. Mas olha que interessante, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Se sabe por que provocou o mal? Por que não fez o bem? Porque o mal sempre bate a porta, né? Tá lá, vem cá, o que você acha de fazer isso daí? Eu sei que eu estou errando, eu sei que eu estou fazendo algo errado, mas eu faço. Mas no versículo de número 13, em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Eles não queriam jogar Jonas. Ô gente, vocês começaram a perceber que eles evangelizaram e eles tinham amor por vidas? Pode jogar, eu sou marinheiro, eu não sou, eu estou só dando exemplo lá. Eu sou marinheiro, se eu jogar esse camarada no mar, ele vai morrer. Não, vamos remar mais, vamos fazer de tudo, vamos correr um risco de morte nessa embarcação. Não vamos matar esse sujeito, não. Não conheço muito bem o Deus dele, mas Deus ama vidas. E o Jonas que tinha chamado, não meditou sobre Nínive. E aí no versículo seguinte, então clamaram, olha lá, ao Senhor, ó Senhor, já começa a ser
transformado. Clamaram ao Senhor, esse Senhor, S com letra maiúscula, dá um entendimento que clamaram a Deus de Jonas. Ó, já mudaram. Abandona os outros agora por um pouquinho, porque não funcionou não. É o mesmo lá que estava o confronto de Elias com os profetas de Baal. Aí não funciona não, Baal estava viajando, dormindo e tal. Vamos clamar o de Jonas. Ó, Senhor, não deixes morrer, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilize pela morte dele. O Senhor, ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essas tempestades sobre ele. Gente, às vezes eu fico pensando, o cara que não conhece a Deus conhece mais a Deus do que muitos que dizem que conhece? Não sei por que fico filosofando essas bobeiras. Mas olha lá, versículo 15. Depois os marinheiros pegaram Jonas, não tem jeito, meu filho. Não tem jeito não. Pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E no mesmo instante, a furiosa tempestade, o quê? Segura aí. Não tem mais jeito, filho. Agora, vamos lembrar, quem é que mandou a tempestade? Quem? Deus. Quem mandou Jonas? Vamos começar, vamos lá do princípio. Quem mandou Jonas para Nínive? Não quis ir, foi na direção contrária. Deus, então, produziu uma tempestade. Quem mandou a tempestade? Deus. Jogaram Jonas no mar, não tem jeito, viu, filho? Ó, boa sorte aí, vai. Foi. Na mesma hora, no mesmo instante, foi depois não, a tempestade acalmou. Rapaz, aquilo ali era um problema, tem gente que traz tempestade mesmo. Mas olha que interessante, versículo 16. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram sacrifício e firmaram um compromisso do quê? Jesus. Até quando o crente não faz a vontade, ele leva o evangelho, não é? Ele não entra, mas manda os outros para o céu, quando não faz a vontade. É interessante. Jonas lá, na água, eles falaram, vamos fazer um sacrifício. E olha, firmamos, o capitão lá com todos os marinheiros, a partir de hoje está firmado um compromisso. Abandona, joga também no mar todos os outros deuses, porque nós vamos servir esse Deus de Jonas. Ele morreu, nós não vamos morrer assim não. Nós vamos servi-lo. Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Se eu fosse continuar ministrando aqui, não vou, já são 10:10. Eu ia traçar uma correlação entre os 3 dias que Jonas ficou dentro do grande peixe e o dia em que o nosso Jesus também ficou 3 dias, mas depois ressuscitou. Faz uma alusão à ressurreição de Cristo, 3 dias. Foi lá, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Mas deixa isso para outro momento, mas eu quero que você entenda. Ô Jonas, você não entendeu. Não é por você, é por mim. Agora você está brigando de frente comigo, você vai fazer o que eu estou mandando. Aí vem um grande peixe, engole Jonas. Eu não sei se você acredita ou não. Eu acredito. Talvez uma cachalote, talvez uma baleia, não sei. Mas como é que ficou 3 dias lá? Não sei. Eu sei que eu não queria. Ficou ali, você vai refletir. Você vai refletir para ver se você nasce de novo. Para ver se você ressuscita para um chamado que é meu. Não é um chamado de um homem, é um chamado do teu Deus. E acaba com toda a história que ele é vomitado em uma cidade próxima a Nínive, porque Nínive não tem porto, não é portuária, não tem lugar, mas ele é vomitado ali. E agora ele tem que, presta atenção, ele tem que se aprontar de novo. Porque o homem está podre. Você mexe com peixe um pouquinho, a mão já fica quase o dia inteiro cheirando. Se eu mexo com peixe, alguma coisa, alguém fala, comeu peixe hoje, né? Comi. Já fica o cheiro, imagina
ali dentro e o texto usa vomitado. Com tudo que tem lá no seu interior. Porque não pense você que o grande peixe deixou de comer porque tinha Jonas, não. Jonas, você vai comer junto comigo. Tudo que eu como aqui, vou mandar para aí se você quiser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo assim, Jonas não fez o que era para ser feito. Brigou de frente com Deus. O nosso chamado, ele nos torna obedientes à vontade do Pai. Porque isso implica em ir ou não para o céu. E não fui eu que disse. Volta lá. Foi Mateus, que eu falei 7. Mateus 7, 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão. Mas apenas, vamos ficar em pé? Diga assim para a pessoa que está do seu lado, mas apenas aquele que de fato, fala para ele, aquele que de fato, aquele que verdadeiramente, fala para alguém do seu lado, aquele que verdadeiramente, aquele que de verdade, fala para ele, de verdade, faz a vontade do Pai. E eu te pergunto, se nós estamos fazendo a vontade do Pai. Não é Ministério de Louvor, cadê? Não é no sentido de apenas acusar, porque não é, aliás, nenhum sentido de acusar, de apontar, mas de reflexão. Eu estou fazendo a vontade. Como é que eu saio daqui hoje? Porque olha que lindo que é. Hoje você está sendo alimentado pela manhã para exercer à noite o teu chamado. Hoje eu falei, não deixa ninguém em pé, ninguém na porta, no portão, nada, todos aqui. Hoje você está recebendo pela manhã, está sendo servido por Deus pela manhã para servir à noite. Pessoas que estarão aqui e serão servidas com o teu chamado, com o meu chamado. E a vontade do Pai é que você se apronte e que você faça a vontade dEle e que o céu seja o seu alvo e que você execute com excelência. Para que Deus não precise, e por favor, não é tom de ameaça não, falar de mim. Para que Deus não precise mandar uma tempestade para eu entender quem Ele é. Deus não precisa mandar uma tempestade para que eu reconheça quem Ele é. Eu reconheço quem Ele é a todo instante. Para que Deus não mande um peixe me engolir por um período, e eu sei, figurado agora, para que eu fique submerso, para que eu fique alheio, como morto por um período, para meditar e reconhecer quem Ele é. Eu medito e reconheço quem Ele é todo o tempo. Eu não quero que Deus, esse é um sentimento do meu coração, talvez do seu, eu não quero que Deus faça valer um ditado que a gente diz por aí. Tem um ditado que diz: pau que nasce torto, morre torto, né? Cresce torto, morre torto. Aí os crentes melhoraram isso. Mas Jesus é carpinteiro e Ele endireita. Dói pra caramba. Não na madeira, né? Mas o endireitamento dói. Eu não quero. Eu nasci em Cristo erecto, reto. Quero continuar reto à Tua vontade, fazendo a Tua vontade, porque eu tenho o céu como alvo.
Eu não quero ser desentortado. Aliás, eu não quero nem ficar torto, né? Mas eu não quero chegar ao ponto de precisar ser desentortado por Deus. Vai para a Bíblia. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É quando eu não exerço o meu ministério, quando eu exerço o meu chamado, Deus te pega. Deus me pega. Por isso que lá atrás, eu fiz um compromisso, Eu fiz um compromisso com Deus, eu falei, Deus, eu nunca direi não para pregar. Eu posso ir em qualquer lugar. Velório, festinha, casamento, aniversário, qualquer lugar. Mas quando alguém diz, você traz a palavra, você ora, você faz isso, eu nem fico com aquilo, não, pede para não sei quem, você não vai me ver fazendo isso. Eu falo, amém, vem cá, vamos todo mundo orar. E sabe por quê, gente? Eu vou te explicar. É uma compreensão de reino. Às vezes a gente está num grupo, e aí está assim, ora Natan, e o Natan fala, eu não. Vai você, Joel. O Joel me fala, eu não. Só um exemplo, a Tati fala, eu não. Apóstolo, vai o senhor, eu vou, oro. Mas não é por ser apóstolo. Porque nesse momento eu estou entendendo que a pessoa está abrindo mão da sua capacidade, porque orar é aquilo que você faz todos os dias, ou deveria. Qual é o problema de orar? Qual é o problema de abençoar? Eu não, aniversário. Não, eu vejo que tem um empurra, não é? Quem vai pregar hoje? Se não tiver ninguém, eu prego. Pode ser em qualquer culto, estou te falando, é meu chamado. Pode ser culto da rede de jovens, de homens, de mulheres. Eu já preguei aqui, chá para mulheres, não foi? Estou sempre pronto. Anota aí meu número, eu estou disponível para pregar o evangelho. Eu nunca digo não. Eu posso estar na maior conferência, do jeito que for. Não fui convidado, meu nome, minha fotona bonita não aparece naquelas fotos de preletores assim, ó. A minha não aparece, mas fala, você traz uma palavra agora. Mas aquele que vinha, pregava tão bem, pregava não. Quem faz melhor é aquele que faz. Para Deus o que faz melhor é aquele que faz. O teu chamado é fazer a vontade do Pai, o meu também, amém? Quem está comigo aqui? Levante a tua mão, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei o meu chamado, eu reconheço. Eu sei, Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer conosco. Eu sei, Pai, que estas vidas que aqui estão têm um chamado, e o chamado não foi meu, não fui eu que chamei, Senhor. Esse chamado veio do alto, veio do Senhor. E eu sei que nós temos uma palavra sobre nós nessa manhã. Sempre esteve, mas nessa manhã apronte-se. Fique pronto, apronte-se, fique pronto. Esteja pronto. Porque você é a minha ferramenta na terra. Para trazer a minha vontade, para levar a minha vontade, para exercer a minha vontade na terra, como é feito aqui no céu. Esteja pronto, esteja pronta, apronte-se, porque eu farei coisas extraordinárias através da sua vida, do exercício do teu chamado. Pai, qual é a minha recompensa? Filho, o céu, quando você faz a minha vontade, os céus se abrem para a tua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor. Não sei se a apóstola depois vai falar alguma coisa. Louve e adore ao Senhor. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar pro
te amo. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Aleluias, aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte.